Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje, ainda em relação à armadura de Deus, que nós já estamos praticamente terminando, é o seguinte: toda a armadura de Deus, a espada do Espírito. Em Efésios 6, versículo 17, segunda parte, nós vemos que a palavra de Deus diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E nós, como cristãos, unidos com Cristo em sua autoridade, temos condições de guerrear contra Satanás de tal forma que podemos sujeitá-lo, amarrá-lo e saquear ou levar embora o que nós desejamos reivindicar como nosso. A nossa posição não deve ser a de simplesmente nos proteger. Claro que por mais importante que isso seja, devemos ser como soldados invencíveis de Cristo, que podem avançar contra esse valente, Satanás, invadir os seus domínios e arrebatar-lhe aquelas pessoas e fortificações espirituais que ele reivindica. As demais peças da armadura em Efésios 6 servem sobretudo para a proteção e a defesa. Mas agora somos levados a perceber que a nossa visão espiritual deve enxergar além da posição de defesa. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque e, ao mesmo tempo, um instrumento de defesa. Embora Satanás imponha uma batalha implacável contra cada cristão, o fiel, que percebe ser responsável pelo ataque, é aquele que vence. Satanás sempre quer nos impedir de atacar. E nós temos basicamente duas armas de ataque para usar contra Satanás. São elas a palavra de Deus e a oração. Na época da igreja primitiva, os apóstolos estavam liderando o combate, atacando o inimigo e invadindo as suas portas. Mas não é possível fazer isso sem o devido realce às armas de ataque. Atos 6 refere-se, por exemplo, ao que aconteceu quando surgiu a necessidade de alguém assumir o controle da distribuição de alimentos para as viúvas. A igreja escolheu os primeiros representantes para o seu ministério, a fim de que os apóstolos pudessem encarregá-los desse serviço e consagrar-se à oração e ao ministério da palavra. O avanço na obra do Senhor requer um emprego destemido da oração e da nossa espada, a palavra de Deus. A espada está em último lugar na relação das peças da armadura. E você sabe por quê? Por um único motivo. Não estaremos prontos para empregar a nossa arma de ataque contra o reino de Satanás sem que as demais peças da armadura estejam no devido lugar. Nenhum de nós estará pronto para marchar em direção à batalha sem a armadura. A espada figura como última da lista, como um alerta contra um combate presunçoso e temerário. Embora, como cristãos, tenhamos a autoridade de ser usados e intrépidos na batalha contra Satanás, não temos o direito de ser petulantes ou presunçosos. A nossa vitória tem por fundamento o fato de que estamos unidos a Cristo, o qual derrotou Satanás. Atos 19, do versículo 13 a 20, nos dá o exemplo de algumas pessoas que travaram batalhas com as forças das trevas de um modo presunçoso e temerário. Os 7 filhos de Seva, sumo sacerdote judeu, viram Paulo invocando o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, libertando-os assim da escravidão. E eles também acreditaram que poderiam usar o nome do Senhor Jesus para libertar aqueles assim atormentados e tentaram também empregar a mesma fórmula. E sabe o que aconteceu? Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.
E a resposta do demônio foi clara: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? A essa altura, o homem possesso pelo espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-o a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. E a mensagem deste acontecimento, ela fica bem clara para nós. Não se pode brincar com o reino de Satanás. Embora aqueles homens ainda não fossem cristãos no Senhor Jesus Cristo, o alerta é relativo aos verdadeiros cristãos de hoje. Um passo descuidado e despreparado contra o reino de Satanás, sem plena consciência da nossa união com Cristo, do ministério do Espírito Santo e da provisão da nossa armadura, pode mostrar-se desastroso. Mas nós temos o poder da palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra eterna, assim como o próprio Deus é eterno. Assim como Deus é onipotente, também a sua palavra tem todo o poder para derrotar Satanás e realizar a vontade de Deus. Assim como Deus é imutável, também a palavra de Deus jamais mudará. Assim como nosso Senhor é onipresente, a sua palavra está sempre por perto, pronta para ser usada em cada situação. Assim como Deus é santo, também a sua palavra é santa. O escritor aos Hebreus afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A espada da palavra tem o poder de penetrar uma vida. Quando o cristão a utiliza, a palavra pode penetrar, limpar e transformar a vida do cristão e, ao fazê-lo, destruir o controle de Satanás sobre essa vida. Praticamente, nada é tão importante no combate espiritual quanto introduzir a palavra de Deus na mente e no coração do fiel. E isso conseguirá libertar alguém das opressões e dos tormentos de Satanás, mais do que qualquer outro método. Não há substituto para uma aplicação duradoura, firme e constante da palavra de Deus contra Satanás. O Senhor Jesus Cristo usou esse meio no conflito com Satanás no deserto. E o cristão há de se deparar com o mesmo tipo de ataque de Satanás contra si. E Satanás somente o deixará se a palavra de Deus for aplicada contra ele com persistência. Um dos requisitos mais óbvios para o uso da espada é conhecer a palavra de Deus. A memorização das Escrituras é uma das disciplinas mais urgentemente necessárias no lar cristão e na igreja. É igualmente importante que você entenda bem a palavra de Deus. Quem memoriza a palavra também deve ser quem maneja bem a palavra de Deus. Como está escrito na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quando Satanás citou as Escrituras para Jesus durante a tentação, desvirtuou-lhe o sentido. Eis um dos ardis mais astutos de Satanás. Ele quer desvirtuar o sentido da palavra ou a empregar de modo impróprio. Satanás não recuará facilmente, mesmo quando você utilizar a palavra contra ele. Ele o porá à prova e tentará fazer que você duvide da verdade da palavra. Ele irá te desafiar. É importante, então, provar a sua autoridade sobre ele por causa da sua união com Cristo. Não podemos deixar de reconhecer que por trás da espada do Espírito há uma pessoa, o Espírito Santo. Ele é quem torna poderosa a nossa espada na batalha.
Não podemos usar eficazmente a palavra de Deus no combate sem que o Espírito Santo esteja nos controlando. E a Bíblia fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não podemos travar batalhas espirituais de modo carnal, porque é o Espírito Santo quem aplica o poder da espada contra o nosso inimigo. Se estivermos entristecendo ou extinguindo a sua obra em nossa vida, em alguma área, Satanás não perderá tempo de aproveitar-se dessa brecha. Em essência, toda vitória espiritual depende da palavra de Deus. Satanás bate em retirada quando a palavra de Deus, a espada do Espírito, é usada contra ele. Amém? E nós vamos orar. Repita assim comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lanço mão da espada do Espírito, a palavra de Deus. Abraço a sua mensagem infalível de verdade e poder. Humildemente, peço que o Espírito Santo conduza-me à verdadeira compreensão da mensagem da palavra. Concede-me a disciplina e a dedicação para memorizar a palavra e impregnar a minha mente com a sua verdade e poder. Que eu possa usar a palavra para derrotar Satanás e fazer progredir a causa de Cristo, exatamente no campo que Satanás reivindica. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu espero que você também, que está aqui nos acompanhando, possa, através do uso da palavra de Deus, ver a manifestação do seu poder, ver, por exemplo, aquele que está doente sendo curado, aquele que está preso nas mãos do inimigo sendo liberto, aquele que está sofrendo com uma enfermidade, ver curado, porque é a palavra de Deus, é viva e eficaz. Deus é fiel e eu tenho a certeza e a convicção de que você vai desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já preparou para nós, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.